Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Tio Lu. Conflitos, batalhas e muitas mortes. Será que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? No passado, a humanidade testemunhou duas guerras que mudaram a história do planeta, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas. Será que estamos próximos a uma das guerras mais violentas do planeta Terra? E o perigo aumenta a cada dia, principalmente porque, se houver um conflito mundial, a guerra agora será nuclear. No vídeo de hoje, vamos mostrar o quão perto estamos da mais terrível e talvez última guerra, que pode aniquilar de vez a humanidade. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos à creche obscura do Tio Lu. Terceira Guerra Mundial, será que é possível? Posso afirmar a vocês que estamos mais próximos dela do que nunca. A ONU já praticamente declarou o início da Terceira Guerra Mundial. Antes de falarmos sobre a real possibilidade de acontecer uma terceira guerra no planeta, precisamos entender o que aconteceu e quais foram as causas para que ocorressem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Há várias causas prováveis para a Primeira Guerra Mundial. O evento principal que marcou o início dessa guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Mas este ocorrido é o de menos, foi apenas o estopim. Na década de 20, a explicação mais usada para a Primeira Guerra foi de que a Alemanha começou atacando e invadindo a Bélgica no dia 3 de agosto de 1914, e os austros húngaros invadiram a Sérvia dia 29 de julho do mesmo ano. Por terem sido os primeiros a atacar, os alemães e austro-húngaros foram considerados os culpados pela guerra, tendo de pagar uma quantia enorme de dinheiro para reparar danos e muitas catástrofes. O valor era correspondente a aproximadamente 20 bilhões de dólares hoje. Em 1931, essa dívida foi extinta. Podemos considerar que a principal causa que originou a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1935 a 1945, foi a ideia de Hitler de expandir os domínios territoriais da Alemanha e ampliar desta forma a obtenção de poder e recursos materiais, principalmente matérias-primas. Estes objetivos seriam conquistados de acordo com as intenções nazistas através desta guerra. Estes objetivos militaristas e expansionistas também se faziam presentes no final da década de 1930 na Itália fascista de Mussolini e no Japão. Como sabemos, somente ideias de governo não são suficientes para causar uma guerra, ainda mais uma de grandes proporções como foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, Hitler colocava em prática seu plano de invadir a Polônia. A Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, dando início
ao maior conflito bélico de todos os tempos. No contexto da guerra, iniciada em 1939, o mundo estava dividido em dois grupos. As principais forças dos chamados aliados eram o Reino Unido, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, enquanto a Alemanha, o Japão e a Itália formavam as potências do eixo. Em agosto de 1945, a guerra já havia terminado na Europa, depois das mortes dos ditadores Benito Mussolini da Itália e de Adolf Hitler na Alemanha. Porém, os confrontos continuavam no Pacífico e na Ásia, protagonizados por americanos e japoneses. Às 8h15, horário local, a bomba Little Boy foi lançada em direção a Hiroshima. Ela explodiu a cerca de 500 metros do chão e causou a morte de mais de 140 mil pessoas. Mas a rendição japonesa não veio. 2 dias depois, no dia 8, uma bomba ainda mais poderosa chamada Fat Boy foi lançada sobre outra cidade chamada Nagasaki. Dessa vez, cerca de 70 mil pessoas morreram. Em menos de uma semana, no dia 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu ao terror, pondo fim ao conflito mundial. E seguindo sobre esse raciocínio das bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão na Segunda Guerra Mundial, surge o maior perigo de acontecer agora uma terceira guerra no planeta, pois, como eu disse no início do vídeo, a guerra agora, com certeza, se acontecer, será nuclear. Bomba do apocalipse. Em um dos vídeos mais recentes, eu comentava aqui que o mundo, a humanidade, caminha sobre um campo minado. E neste vídeo eu continuo reafirmando, a humanidade continua caminhando num campo minado por superbombas. Mas afinal, o que é uma superbomba? A bomba de hidrogênio ou a bomba H? Olha só, ontem saiu uma notícia que trouxe preocupação para muita gente. Houve um encontro em Seul com os representantes das duas Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E nesse encontro foi reafirmado uma declaração do presidente, do líder da Coreia do Norte. Ele afirmou categoricamente que está preparado para qualquer agressão, que eles possuem a bomba atômica e também a bomba H. E aqui vale lembrar um pouquinho a história. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançou a primeira bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima. A primeira bomba atômica matou 230 mil pessoas. Começava ali, de fato, a disputa de força, de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o governo americano não se deu por satisfeito. Em 1953, eles fizeram o primeiro teste com a bomba H. Uma bomba muitas e muitas vezes mais poderosa do que aquelas que eles jogaram em Hiroshima. Mas aí o pessoal lá do governo da União Soviética deve ter pensado, pô, a gente não pode ficar para trás, temos que fazer também uma bomba mais poderosa do que a deles. E foi o que aconteceu. Em outubro de 1961, a União Soviética fez um teste com a sua bomba H poderosíssima, uma bomba que assustou o mundo inteiro. A superbomba chamada RDS-220 ou a bomba Czar. E aqui uma curiosidade, ela foi batizada pelos russos de bomba Czar em homenagem a um grande imperador russo, o Czar Ivan, conhecido como Ivan o Terrível, porque tinha uma personalidade explosiva. Mas por que essa bomba Czar é tão destruidora? Olha só, você sabe que eu sou péssimo para decorar números, então eu vou aqui ler rapidinho. Olha só que números assustadores. A superbomba Czar, que foi detonada pela União Soviética, tinha 50 megatons ou 50 milhões de toneladas de dinamite. E se aquela bomba que os americanos lançaram sobre Hiroshima era super poderosa, aqui a superbomba Czar é equivalente a 3.500 bombas daquelas de Hiroshima. Para você ter uma ideia, quando a bomba explodiu, aquele cogumelo que sobe nessas bombas atômicas, a bomba Czar, o cogumelo subiu a 64 quilômetros
de altura. E segundo os observadores, se uma pessoa tivesse a 100 quilômetros de distância, sofreria queimaduras de 3º grau. Enquanto que aquela bomba que caiu sobre Hiroshima era capaz de destruir uma cidade, a bomba Kizar, ou a superbomba, é capaz de destruir um estado inteiro. E aqui vale ressaltar que o teste foi feito com uma bomba de 50 megatons. Se pensou inclusive em fazer um teste com uma bomba de 100 megatons. Mas olha só, a superbomba Kizar é tão poderosa que os próprios cientistas disseram: não dá para fazer, vai abalar a Terra inteira. Aqui vale lembrar que muitos outros países seriam capazes de fazer um grande estrago com suas bombas nucleares. A gente sabe que além da Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia, Paquistão, Israel, França, Inglaterra, todos esses países também possuem bombas nucleares. Mas depois que o líder da Coreia do Norte afirmou que possui bomba H, fica uma questão no ar. Será que o governo coreano está mentindo? Quem pode confiar? A humanidade continua caminhando sobre um campo minado. E o que é pior, o risco, o perigo de grupos terroristas terem acesso a bombas atômicas é um risco real. E sobre isso, um representante do governo russo chegou a declarar que prendeu pessoas com bombas nucleares numa mala. E veja como essa informação é grave, porque se isso for comprovado, apenas um homem segurando uma mala é capaz de destruir uma cidade inteira. Eu vou te dizer uma coisa, a possibilidade de uma 3ª guerra mundial não pode ser descartada. Vamos tentar aqui imaginar o seguinte cenário: a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul com bombas nucleares. Os Estados Unidos, que é aliado da Coreia do Sul, vai atacar a Coreia do Norte. A China, que é aliada da Coreia do Norte, vai retaliar e vai atacar os Estados Unidos. França e Inglaterra, que são aliados dos Estados Unidos, também vão atacar a China e a Coreia do Norte. E no meio dessa tragédia entra a Rússia. Nesse cenário tem início a 3ª Guerra Mundial. Seria o início do apocalipse nuclear. Mas eu vou te dizer uma coisa, se está nas mãos dos homens o poder de destruir o mundo, também está nas mãos dele o poder de evitar que essa tragédia aconteça. Os governos poderosos desse mundo têm que largar a ganância, a luta pelo poder, os interesses econômicos. Devem sim sentar na mesa e fazer acordos para diminuir a produção ou eliminar totalmente as bombas nucleares. Mas vamos dizer que não tem como evitar e de repente eclode uma 3ª Guerra Mundial. Quem sobreviveria a um apocalipse nuclear? Iriam sobreviver os bilionários e os grandes líderes mundiais. E veja só que lógica macabra. Um grupo de pessoas com a sua capacidade de inteligência técnica inventa uma superbomba capaz de destruir 90% do planeta. No entanto, uns poucos privilegiados, talvez os inventores, vão sobreviver a esse apocalipse nuclear. E sabe o que eu fico pensando? Em nós, simples mortais, eu, você, estamos com as nossas vidas nas mãos desses imbecis. E como eu sempre digo aqui, os ricos e poderosos podem pagar por um abrigo antinuclear, mas para a grande maioria da população mundial só resta esperar. Mas se somos tão pequenos como as gotas d'água, quem sabe não seremos gotas batendo nas grandes rochas. Não temos mais como negar. Nosso planeta está sob ameaça. Ameaça da natureza e ameaça dos homens. Mas apesar de tudo, a gente ainda tem tempo de pensar e refletir sobre isso. Refletir e observar. Observar o nosso destino. Observar o destino da raça humana. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu espero realmente que haja uma conscientização desses poderosos, desses líderes, para que possam pensar de uma forma mais evoluída. Que eles possam encontrar caminhos para eliminar definitivamente as bombas nucleares. E quanto a nós, eu, você, simples mortais, vamos continuar abraçando a esperança. Teorias e profecias falam que 2014 foi o ano em que o fim do mundo se iniciou. Fim do mundo pode significar o fim das coisas como conhecemos hoje, não exatamente a extinção do planeta Terra, mas aos poucos estamos já caminhando para o fim de tudo que conhecemos. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 4, diz o seguinte: Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. Será que esta profecia simbólica do livro de Apocalipse está acontecendo bem diante dos nossos olhos? Em breve, faremos um vídeo falando sobre a Terceira Guerra e o Armagedon a partir dos pontos de vista teológicos e bíblicos. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber os vídeos futuros. Curta nossa página no Facebook, o link está na descrição. Ajude a manter esse trabalho no ar, torne-se um patrocinador e participe de um grupo exclusivo no WhatsApp para patrocinadores do canal Tio Lu. O link do Patreon para que você possa nos ajudar está aí na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.